mas ficou pronto aí, tá? www.ograndeengano.com. Depois vocês podem entrar, acabei de fixar aqui. Depois vocês entram lá para fazer a aquisição do livro na pré-venda, tá? Admiro seus conteúdos, pastor. Deus te abençoe pelo seu conhecimento e por estar passando para as pessoas. Amém. E Marisa, Deus abençoe, tá? Algo realmente grande sobre os ETs? Não, vai não. É só... Tudo que os Estados Unidos faz é só narrativa, tá? Não vai liberar nada, não. Os Estados Unidos não tem nada de ET demais assim, não. Que eles têm lá, eu falo assim de ETs, o que é ET de verdade, irmão. Não estou falando de suposição, não, tá? Aí, quando a gente fala de ETs aqui, a gente está falando de anjos caídos, tá? Aqui, quando eu falo ET, eu estou falando anjos caídos e híbridos, tá? Anjos caídos e híbridos, isso é ET, tá bom? Isso é ET. O que eles liberam lá são feitos em laboratório, tá? Testes. Os Estados Unidos faz teste, irmão. O que a gente fala aqui, quando eu falo aqui de aliens, eu estou falando de anjos caídos e de híbridos, que são demônios, tá? É isso aí. Quando eu falo de anjos caídos, a Bíblia vai usar o termo Nefilim. E aí, gente, isso aqui precisa ficar claro para vocês. Ó, gente, para vocês que não fizeram a reserva do livro, faça a reserva do livro, tá? Que nós vamos mandar para a editora. Essa semana entra na editora, vai sair a capa oficial e vai entrar na editora, tá? E aí nós só vamos fazer a quantidade de livro que tiver reservado aqui por vocês, tá? Quem fizer a reserva agora, pastor, eu quero fazer a reserva do livro O Grande Engano, tá bom? O site está aí fixado, vocês podem entrar lá, faz o pagamento, manda o comprovante, manda o seu endereço, onde você quer que envie o livro. Agora, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, que isso aqui a gente deixou muito claro no livro, tá? Bem especificado, a diferença entre Nefilins e Giborins, tá bom? Porque funciona assim, gente, quando se fala de Nefilim não está falando da prole dos anjos. Nefilim está falando diretamente dos próprios anjos caídos, tá? Algumas vezes vai usar Nefilim para falar da progenie deles. Porém, Nefilim, isso aqui ninguém fala por aí, tá, gente? Isso aqui ninguém fala, mas a gente fala aqui. O que acontece? Quem são os filhos dos anjos caídos, que são os Nefilins? São os Giborins. E aí depois vieram outros, os Refaíns, os Emins, os Refaíns, os Emins, os Uzumins, tá? E aí, e tem uma outra série, irmãos, uma outra série de híbridos, de gigantes, assim, na Bíblia, você não tem noção, assim. E tipo assim, a gente colocou vários aqui no livro, vários. Eu gravei vários na série aqui, mas a gente colocou uma outra, a gente, tá? Enfim, é muita coisa. Só que, o que a gente precisa deixar claro? Quando se fala de Nefilins, geralmente a gente usa para falar sobre os híbridos, mas quando você olha para o texto e faz uma exegese precisa do texto, Nefilins são os anjos caídos. Os filhos deles são os Giborins, e a Bíblia usa o termo hebraico, o Giborim, para falar de titãs, tá? Titãs e Giborim é a mesma coisa. A Bíblia chama também de valentes, de renome, e poderosos, tá? Então a Bíblia fala sobre a assembleia dos poderosos, a reunião dos poderosos, para onde vai os adúlteros, homem que trai mulher, mulher que trai homem, adúlteros terão o mesmo destino dos refaíns, da assembleia dos Giborins, esses que são como abortos que não verão a luz do dia, que não verão a luz do sol, como diz a Escritura. Então, assim, um dos pecados mais graves que tem chama-se adultério, prostituição, pecado sexual. Por quê? A sentença bíblica é essa. Você quis imitar o comportamento dos nefilins, dos anjos caídos, que transpor uma dimensão que eu não deveria ter transposto, e agora o seu destino vai ser no mesmo lugar das assembleias dos poderosos. É o que diz a Escritura Sagrada. Pastor, uma dúvida sobre o arrebatamento. O arrebatamento, eu já falei isso aqui várias vezes, tá, pessoal? O arrebatamento começa nos 7 anos e finaliza nos 7 anos, tá? Algumas pessoas serão arrebatadas antes dos 7 anos, e só para vocês entenderem aqui, ó,
A grande tribulação não começa no início dos 7 anos. A grande tribulação começa na metade dos 7 anos, tá? Só que quem hoje negar a sua vida para viver a vida de Deus, negar a vida da alma para viver a vida de Deus, vai ser arrebatado antes, tá bom? E a tônica do arrebatamento é o amor. Se não tiver amor, não vai ser arrebatado também. Eu luto para que esse dia chegue, para que eu faça parte. Não sei se eu vou conseguir fazer parte do arrebatamento, porque você tem que levar uma vida de negar sua carne, negar sua vontade, para viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. A salvação está ligada exclusivamente com a morte de Jesus, mas o arrebatamento está ligado intimamente com as obras que eu faço segundo a vontade de Deus. Então, assim, infelizmente, o arrebatamento ele será imperceptível. Tá? O segundo arrebatamento, na verdade, o primeiro são dos mortos, vencedores, mártires, que vão abrir o caminho para que os vivos vão em seguida, né? Então, os vivos, não existe um arrebatamento. O primeiro arrebatamento não são para vivos, o primeiro arrebatamento é para crentes que morreram. Os vivos fazem parte do segundo arrebatamento, e aí depois começa uma intercala de mortos e vivos sendo arrebatados, tá? São por fases, por sessões ali, tá bom? E Jesus está voltando, o mundo está colapsando, o mundo, não precisa ir muito, não precisa ir muito. Você vai ver como que o negócio está sério. Vamos lá, no Brasil, você viu aí o caso aí da mulher lá que foi jogada da ponte na corda da mulher. Irmão, que situação triste, irmão. Irmão, para você ter um trem que eu fiquei tão perturbado com aquele trem lá, tipo assim, eu não assisti o vídeo, não vi a reportagem, a minha esposa só chegou para mim com o vídeo e falou assim, aqui, jogaram a mulher da ponte aqui sem amarrar corda. Irmão, eu falei, não quero ver. Eu detesto esse tipo de reportagem, de notícia, por isso que eu não acompanho. Eu acompanho alguns jornais aqui para a gente poder ficar atento ao movimento geopolítico. Eu detesto, pra você ter uma ideia, eu acordei perturbado no meio da noite, só de ter visto, de ter a ideia de alguém ter jogado a moça da ponte. Só eu fiquei perturbado a noite inteira, na madrugada aí, falei, meu Deus do céu, não é possível esse trem não, gente. Esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Aí eu levantei hoje, um helicóptero bateu no outro, explodiu. Aí na Índia, hoje pela manhã, o avião aterrissou na pista lá no aeroporto, ele saiu da pista, explodiu. O mundo está colapsando, irmão. O mundo está colapsando e a gente está aí brigando, discutindo por coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu sempre falo para vocês, vamos ficar atentos aos sinais e colocar o nosso coração nas coisas de Deus, aproximar nossa vida de Deus, abrir mão da nossa vida para viver a vida de Deus, a vida do Senhor Jesus, porque se eu sou pré-tribulacionista, se eu sou pós-tribulacionista, no final de tudo, irmão, isso não vai mudar nada se eu não tiver com a minha vida regrada na presença de Deus. Um trechinho, tchau, pessoal, sobre o período da graça, tá? Só quero ler alguns versículos com vocês, que são versículos importantes, tá bom? E aí, mais precisamente, quero comentar com vocês Romanos, capítulo de número 11, tá? Romanos, capítulo 11, só para vocês terem uma ideia, sobre esse período que nós já falamos aqui, sobre a porta da graça que se abriu, nós já falamos sobre isso. Então nós já falamos sobre a profecia das 70 semanas, nós falamos sobre como que o ponteiro do relógio parou e nós falamos também como que a porta da graça se abriu, tá? Uma vez que a porta da graça se abriu, Deus para a contagem do relógio e abre esse período da graça, né? Ele abre o período da graça. E aí existem pessoas que criticam os judeus por terem rejeitado a Cristo, né? Eu já vi várias pessoas, como já citei para vocês aqui, pessoas que vivem criticando os judeus. Fala dos judeus, mas os judeus não são... Meu príncipe, cuidado aí, meu amorzinho. Os judeus não creem em Jesus, os judeus rejeitaram Jesus, esses judeus que estão aí é do diabo. E aí um monte de gente falando coisa, né? Mas o que a gente tem que entender, pessoal?
Mas os judeus não rejeitaram a Cristo porque eles quiseram. Eles rejeitaram a Cristo porque Deus orquestrou isso justamente para poder nos alcançar. Deita aqui, papaizinho. Ó. Exatamente para poder nos alcançar. Então, os judeus terem rejeitado a Cristo foi uma orquestra de Deus. Deus planejou isso para que nós pudéssemos entrar. Se Deus não planejasse isso, quando o ponteiro do relógio trava, ele diz agora eu preciso inserir esse novo povo. E uma vez para inserir esse novo povo, a gente vai ter que travar o coração também dos judeus. E aí, irmão, vou falar para você. Não sei se você já teve experiência de conversar com um judeu, ou de ler sobre os judeus, mas não precisa. 16. E, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosses enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles se gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Gente, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Posso fazer uma pergunta? Pode. Bastos. Muito forte. Jesus Cristo é a nossa graça. Glória a Deus. É isso aí mesmo. Isso mesmo. Thales. Pode fazer a pergunta, irmã Rose. Então, queridos, nós somos os ramos. Nós somos os ramos. E a oliveira é Israel. Então, Deus quebrou o galho da oliveira e nos enxertou no lugar. E aí nós temos que tomar um cuidado aqui. Por quê? Não somos nós que sustentamos a raiz. É a raiz que nos sustenta. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, porque senão vai existir extremos para ambos os lados, tanto para judeus e quanto para a igreja, né? Por exemplo, existem igrejas que são judaizantes, mas não temos que viver segundo os costumes de Israel e muito menos pela lei. Existem outros que são enfeitadas com todos os ornamentos do judaísmo, porém nós não precisamos disso, porque Jesus Cristo é a nossa graça, porque Jesus Cristo veio e nós temos Jesus Cristo. Também existem igrejas que são antissemitas, contra Israel e contra os judeus. Não somos a oliveira, mas também não precisamos ser contra a oliveira. Afinal, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. Você está conseguindo entender, gente? Então, assim, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e ouvir a Deus, irmão, é o primeiro mandamento. Você consegue entender? Você para ouvir a Deus? Você para ouvir a Deus? Ou você ouve mais as fofocas? Ouve mais as calúnias, as críticas? Por que você abandonou a fé? Por que você abandonou Jesus? É porque você ouvia a Deus? Por que você abandonou a comunhão? É porque você ouvia a Deus ou é porque você ouviu alguém falar mal do outro lá dentro da igreja? E aí você achou que você era o mais santo e você teve que sair? Hã? E aí, queridos, cumpre-se o que Jesus disse. Eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir a lei. Por que eu vim cumprir a lei? Eu vim cumprir porque vocês não dão conta de cumprir. Então, todas as bênçãos provenientes da lei estão sobre Jesus. E como é que eu faço para tomar posse das bênçãos que estão sobre Jesus? É estando em Jesus. Quem é Jesus? É a graça. Amém, queridos? Ô, gente, eu vou encerrar essa live, a gente prossegue com esse assunto na próxima live. Sobre a porta da graça, tá? A gente prossegue com esse assunto. Nós paramos aqui no versículo de número 18, tá? Deixa marcado aqui. Então, aonde nós paramos? Nós paramos dizendo que não precisamos viver de acordo com os costumes judeus, porque Deus nos dispensou a graça. Então, eu não preciso colocar uma mezuzá, um kippar, uma mezuzá na porta, mas eu tinha uma mezuzá, tá, irmãos? Não é pecado usar. Eu tinha uma mezuzá com o Shema, Israel, só que eu ofertei ela para um irmão aqui, muito amado, tá? Então eu tinha uma mezuzá que eu deixava na direita da minha porta, tá?
pretendo ter outra. Não é pecado, mas eu não posso fazer disso um amuleto, tá bom? E um kippar, eu não preciso usar kippar. Teve um irmão aqui que disse que vai me dar um kippar. Ele não me deu um kippar, mas disse que vai me dar, tá? Então, ele deveria me dar o kippar. Mas eu preciso usar kippar? Não, por quê? Porque Deus dispensou a graça sobre mim, tá bom? Então você só precisa entender que nós somos filhos de Deus e que vivemos na nova aliança. Sabemos da restauração dos judeus, que vai acontecer muito em breve, mas são eles que irão, cultuar como nós cultuamos. Então, assim, hoje nós adoramos a Jesus e nós cultuamos hoje. Os judeus, quando eles se voltarem a Cristo, quando o coração deles se voltarem ao Senhor, eles vão cultuar como nós cultuamos também. Tá bom? Só que hoje nós não precisamos viver como judeus. Nós não precisamos. Tá? Nós não precisamos. Não é pecado você, por exemplo, usar como eu disse, usar um kippar, ter uma mezuzá, usar um talit. Não é pecado. Tá? Você não pode fazer disso um amuleto. Tá bom? Porque a nossa base é Jesus. A nossa base é Cristo. Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês de uma forma tremenda. O site, pessoal, está fixado aqui, www.ograndeengano.com. É nesse site que você vai ter acesso à pré-venda do livro, O Grande Engano Final. Tá? Entra lá, faça a aquisição da pré-venda dele para garantir o seu. Por quê, pastor? Porque nós vamos pedir exatamente a quantidade exata. Eu estou avisando aqui já faz dias, tá? Vai encerrar essa semana a pré-venda. Essa semana encerra a pré-venda. Já entra, já faz o seu pedido. E